Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pesquisadores nacionais e pesquisadores internacionais. Qual é a diferença, né? Quais são os pontos fortes e fracos de você ser um pesquisador no sentido no Brasil ou fora do Brasil? E ainda vamos abordar um pouquinho como que funciona o caminho das pedras, né? Como que você faz para ser um pesquisador no Brasil e como funciona ser um pesquisador em outros países, ok? Então, vamos fazer isso em cima da pergunta da Franz. Ela colocou o seguinte: poderia também ser interessante abordar as diferenças entre as características dos pesquisadores internacionais e os pesquisadores brasileiros. Quais seriam os nossos pontos fortes e fracos e também os pontos fortes e fracos deles? Apenas uma singela sugestão para tema de vídeo. Imagina, Franz, a gente está aqui realmente para auxiliar no conhecimento, auxiliar vocês a construírem essas compreensões e até desmistificar alguns pontos com relação à pesquisa. Então, antes de mais nada, a gente deve pensar que pesquisador brasileiro e internacionais é bem abrangente. O que a gente vai conseguir é abordar a realidade de alguns pesquisadores de acordo com alguns países que nós temos contatos, como alguns países da Europa, alguns países, os Estados Unidos, obviamente, e alguns países que lutam aqui com a gente, tanto na América Latina como em países que também em desenvolvimento, como Angola, Moçambique e Filipinas. Então, basicamente, o que você tem que saber é que, tanto no Brasil quanto no mundo internacional, o caminho da pesquisa ele é realizado através da academia, ou seja, através da universidade. Você pode ingressar como pesquisador, assim como no Brasil, na maioria dos países, a partir do ensino médio, através dos programas de iniciação científica. Depois, na graduação, você também tem iniciativas em todos esses países que eu falei, de iniciação à pesquisa, de programas que auxiliam esse desenvolvimento da pesquisa já na graduação. E a cátedra acadêmica vai ser a mesma em todos os países ocidentais, inclusive os que eu já citei. Ou seja, você tem que fazer a graduação, depois você vai fazer a titulação de mestrado e depois a de doutorado. Basicamente, a cátedra acadêmica ela vai caminhar no mundo inteiro por esses três caminhos de graduação, mestrado e doutorado, desde a Idade Média. Agora, os países só estão adotando algumas peculiaridades. Então, veja, o caminho das pedras para todos os países é basicamente o mesmo. É claro que há uma necessidade de se fazer um parênteses para algumas áreas em que a indústria fomenta essa pesquisa, como, por exemplo, as engenharias, a farmácia, a química, onde você já na graduação vai trabalhar, tá? Na sociedade, dentro das organizações privadas, recebendo salário normal, mas fazendo a carreira como pesquisador. Só que esse pesquisador que trabalha para essas organizações acabam assinando contrato onde as invenções, onde as descobertas, onde a pesquisa de forma geral, elas vão ocorrer em benefício da empresa. Já o pesquisador acadêmico, nas suas descobertas, na sua ciência, o resultado ele é aberto, ele é para a sociedade, então você não vai conseguir dentro de um mestrado ou doutorado fazer uma patente, por exemplo, desses produtos. Você pode até fazer no sentido de trabalho final, alguma outra coisa, mas o pesquisador está o tempo todo investigando e quem vai fomentar então, ou se ele é vinculado a uma faculdade, ele pode receber o salário, né, como professor. Se ele é vinculado a algum programa de bolsa governamental, então ele vai receber aquele subsídio do governo, são bolsas para pesquisa, ou ainda ele pode desenvolver a pesquisa livre e acabar juntando com uma outra função que o remunera, tá? Existem mais possibilidades, é claro, mas basicamente a gente vai trabalhar nesses cenários que eu trouxe. Detalhe, vamos deixar bem claro
que existem mais cenários e mais possibilidades, mas são pequenas comparadas a essas possibilidades que eu trouxe aqui para você. Agora, como é, de fato, ser um pesquisador? No Brasil, vai depender muito da onde você está, tá? Você pode ingressar no mestrado, por exemplo, e você vai ter um perfil de pesquisa. Você vai pesquisar para cumprimento de disciplina, tanto no mestrado quanto no doutorado, e para desenvolvimento do seu trabalho final, aonde você tem a possibilidade de receber bolsa, se você não tiver o vínculo, ou se você tiver o vínculo empregatício de desenvolver essa pesquisa durante o programa de mestrado e doutorado. Lembre-se que eu falei da possibilidade do programa de iniciação científica que acontece no ensino médio e do programa de iniciação científica que ocorre na graduação. São ambientes diferentes. Mas como você está falando de pesquisadores, eu acredito que você está falando já do pesquisador já numa idade mais avançada e no sentido de trazer a pesquisa para o seu contexto ou para a sua realidade de vida inteira. Aí, se você já tiver passado por esse estágio do mestrado, estágio do doutorado, ou ainda no próprio mestrado conseguir iniciar sua carreira docente, você também pode levar essa docência, essa pesquisa para o campo da docência. E ainda, para quem é professor hoje do ensino fundamental, ensino médio, até da educação infantil, existem programas de incentivo à pesquisa, onde você também é um pesquisador. Então, existem vários formatos de programas. Nos Estados Unidos, funciona da mesma forma. A diferença é que, para o mestrado e doutorado, pasmem, mas aqui no Brasil, mesmo com todas as dificuldades, ainda é mais fácil, pelo valor. Nos Estados Unidos e na Europa como um todo, o valor dos programas de mestrado e doutorado ainda são realmente altos, com exceção, é claro, de alguns programas de bolsas, como ocorrem também aqui no Brasil. Existem alguns programas internacionais que possuem parceria entre países, mas dificilmente eles querem reter esses pesquisadores lá. Eles têm essas parcerias entre países para capacitar esses pesquisadores para que eles voltem ao seu país de origem e desenvolvam a função da pesquisa e a função da docência. Então, engana-se quem pensa que, por exemplo, eu já ouvi muito, mas no Brasil não se tem pesquisa, no Brasil não se tem pesquisador, no Brasil é difícil. Aí não é uma questão do caminho da pesquisa em si, mas outras inúmeras questões que englobam o ambiente da pesquisa. Por exemplo, uma questão econômica, né? A nossa moeda aqui ainda vale pouco, então nós pagamos muitos impostos, nós pagamos o custo de vida que é muito alto, nossa tecnologia vem toda de fora, então são fatores, a gente também tem pouca tecnologia, poucos investimentos entre iniciativa pública-privada, nesse caso fica mais complicado o desenvolvimento da ciência, ainda tem uma cabeça por parte dos acadêmicos ainda que eles mesmos acabam dando preferência para as pesquisas internacionais, o que deixa a nossa pesquisa aqui mais fraca, porque acabam se tendo algumas deturpações de pensamento, aonde alguns pesquisadores, infelizmente ainda é um número muito alto, produzem ciência para fora do país. Ou seja, apesar da gente ter uma ciência realmente boa, a gente acaba produzindo para fora ao invés de produzir aqui para dentro. Enquanto a gente deveria ter a cabeça onde os nossos pesquisadores fornecessem soluções para a sociedade brasileira, o que dá um certo desânimo aí em alguns pesquisadores de algumas áreas que optam, às vezes, até por sair do país. Mas, enquanto nível de vida, ou exigência acadêmica, ou ainda produção, o Brasil segue uma tendência mundial. Pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, da Angola, da Filipinas, da América Latina, eles têm que se preocupar com as mesmas coisas que nós temos que nos preocupar aqui, com a produção, com publicação, com emancipação da pesquisa,
Também tem a questão dos incentivos. Então, a não ser que você seja um cidadão daquela região, por exemplo, um cidadão europeu, um cidadão americano já criado, já acostumado, você pode ter algumas regalias do que um pesquisador externo que vai lá, tem que ir para pesquisar e não vai ter muito campo. É claro que tem algumas exceções. Tudo que a gente traz aqui, isso é importante a gente ressaltar mais uma vez, que existem contextos gerais que acabam servindo para todo mundo e existem algumas peculiaridades que ocorrem. Eu já vi pesquisadores brasileiros que foram para fora em bolsas, mas acabaram ficando com alguma proposta. Não vão ter uma vida milionária, não vai ser um super incentivo, eu já ouvi também muitos pesquisadores que desenvolvem as coisas e acaba nem direito publicando, porque já tem alguma empresa e a sociedade e a universidade tem parceria com uma empresa, ele acaba perdendo a patente, perdendo a invenção, tem todos os problemas. Então, no mundo acadêmico, a gente acaba seguindo regras, seguindo normas que são internacionais. Automaticamente, o contexto da pesquisa em si vai ser muito semelhante, tá ok? Eu espero ter ajudado nessa breve reflexão. Deixe dúvidas aqui pra gente, se você conseguiu se emancipar fora do país, ou se você conhece alguém, deixa aqui pra gente também, que a gente volta fazendo um vídeo e colocando alguns casos. Mas, de forma geral, o Brasil, às vezes, possui muitas exigências melhores ainda no contexto de pesquisa do que em alguns países. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!